Então hoje nós vamos dar continuidade então à palavra que nós começamos na semana passada, que está em Atos dos Apóstolos, capítulo 6, do 8 a 10, e depois vamos ler o 7, 54 a 59. Atos dos Apóstolos 6, do 8 a 10, e depois 7, 54 a 59. Atos dos Apóstolos, um livro considerado um livro histórico, que o médico Lucas escreveu, que traz a história da igreja primitiva, o início da igreja, e narra os acontecimentos que aconteceram nesse primeiro século da igreja. Então vamos ler Atos dos Apóstolos 6, do 8 a 10. Diz assim a Sagrada Escritura: Estevão, homem cheio da graça e do poder de Deus, realizava grandes maravilhas e sinais entre o povo. Contudo, levantou-se oposição dos membros da chamada Sinagoga dos Libertos, dos judeus de Cirene e de Alexandria, bem como das províncias da Cilícia, e da Ásia. Já incluí uma Sicília aqui no texto. Esses homens começaram a discutir com Estevão, mas não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Agora, vira a página 7, 54 a 60. Ouvindo isso, ficavam furiosos e rangiam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus, e Jesus de pé, à direita de Deus, e disse: Vejo o céu aberto e o Filho do Homem de pé à direita de Deus. Mas eles taparam os ouvidos e, gritando bem alto, lançaram-se todos juntos contra ele. Arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo. Enquanto apedrejavam Estevão, este orava: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então caiu de joelhos e bradou: Senhor, não os consideres culpados deste pecado. E dizendo isso, adormeceu. Amém. Então nós começamos a semana passada falando da história então desse homem de Deus, de Estevão, que foi separado pelos apóstolos. Os apóstolos, quando a igreja começou a crescer, eles precisaram separar diáconos para ajudar no andamento da igreja. Então os apóstolos ficaram com a missão de pregar a palavra e de orar, enquanto os diáconos faziam o serviço da igreja, enquanto os diáconos atendiam as viúvas, serviam a Santa Ceia, cuidavam dos pobres, visitavam os irmãos que precisavam de visita, e os apóstolos iam pregando e iam orando, buscando o poder de Deus. Aí no capítulo 6, logo no começo, vai contar quando eles separaram esses homens. No 6, 5 diz assim: Tal proposta agradou a todos, então escolheram Estevão, o homem cheio de fé e do Espírito Santo, além de Filipe, Procoro, Nicanor, Timon, Pármenas e Nicolau, um convertido ao judaísmo proveniente de Antioquia, um prosélito, alguém que foi ganhado do judaísmo e se converteu ao cristianismo. Então esses eram os primeiros diáconos da igreja, que estavam compondo o primeiro corpo diaconal da igreja, que servia à comunidade. Então nós vimos algumas coisas na semana passada, porque o nome dessa mensagem da igreja de Atos é: as oportunidades podem transformar a história. E eu disse que nós vamos entender essa frase, esse título, no final da mensagem. Por que vai transformar a história, as atitudes? Por que elas podem transformar? E o que Estevão fez que transformou a história? Então nós falamos semana passada que ele tinha poder e autoridade. Quem fala pelo Espírito Santo fala com autoridade. E a palavra diz que ele falava pelo Espírito Santo. E quando ele falava,
mesmo aqueles que eram contra, mesmo aqueles que lutavam contra, mesmo todo o sinédrio, todos os judeus que estavam ali contra, não conseguiram resistir, porque ele falava com autoridade, porque ele falava cheio do Espírito Santo. E aí nós falamos que para você ter autoridade, é preciso que você tenha o Espírito Santo, que o Espírito Santo vai te dar autoridade naquilo que falar, quando falar do Evangelho, quando falar de Cristo, quando falar da igreja, quando falar do poder de Deus. Ele vai te encher de poder, de autoridade, também no mundo secular. Porque você cheio do Espírito Santo, tudo que você for fazer, toda atividade que você for fazer, você vai ter autoridade no que fala. Porque Deus está em você e através de você Ele vai falar. Amém? Tanto que chega um ponto que Jesus fala para os seus discípulos: quando chamarem vocês para falar, quando os poderosos chamarem perante aos tribunais, não planejem o que vão falar, não precisa planejar. O Espírito Santo vai dar para você as palavras que devem serem ditas. Então quem fala pelo Espírito fala com autoridade. E aí Estevão prega a palavra, e por pregar a palavra ele começa a incomodar os poderosos. E aí eles montam um esquema para cercar ele, para pegar ele, e ele vai fazer um discurso da sua defesa. E é o maior discurso do Novo Testamento que ele faz. E nesse discurso a gente observou algumas coisas incríveis, tremendas, que ele faz nesse discurso. Primeiro, que esse discurso ele fala da Bíblia por inteiro. Ele vai falando do começo de Gênesis, passa por todo o Pentateuco, Deuteronômio, passa por Êxodo, passa por Josué, passa por Reis. Ele fala a história bíblica do Antigo Testamento toda. É alguém que conhecia muito a palavra. E ele, quando ele faz essa história, que ele conta essa história, que ele lembra da história. E uma coisa importante, gente, é a gente conhecer a história. Conhecer a história da igreja de Cristo. Conhecer a história da igreja local, como que essa igreja foi constituída, quem passou por aqui, que sacrifícios foram feitos para que essa igreja fosse estabelecida. É importante você conhecer a história da empresa que você trabalha, para saber onde você está trabalhando. É importante você saber a história da sua família, ou a história da família do seu pretendente, da sua pretendente, do seu esposo, da sua esposa. Até mesmo para quem está começando um relacionamento, saber onde está colocando o pé. Então é necessário conhecer a história, é fundamental conhecer a história. E aí tem uma frase importante que diz: um povo sem história é um povo sem memória. E aí se faz muita coisa errada, porque não se conhece a história. Um fato simples, eu vou contar para você, que aconteceu nesses dias. Eu ainda participo também de um grupo de basquete lá de Canoas. Eles estão participando de um campeonato, e às vezes eu acompanho e vejo como é que eles estão indo. E a semana eu fui dar a minha opinião ali, o meu parecer, o que eu achava que precisava melhorar. E um rapaz que está jogando lá agora não me conhece. E aí ficou brabo, xingou. E aí um dos amigos ali disse: cara, se não fosse o Daniel, esse time não existia. Então, tipo assim, fica quieto, não sabe o que está falando, não sabe com quem está falando. Porque esse projeto que eu fiz aqui, que estou fazendo aqui agora, eu mais ou menos fiz lá também. E aí constituí um time lá, e amizade, ficou um grupo grande. Tanto que alguns eu já contei aqui que se converteram. Então a pessoa que não conhece a história, ela vai se atropelar, ela vai se atrapalhar. Ela pode meter o pé pelas mãos. Então nós precisamos conhecer a história. É importante para a nossa vida, para o nosso cotidiano, e para a igreja também isso é importante. E Estevão demonstrou para nós que ele é um exímio conhecedor da palavra, e eu falei muito isso semana passada, frisei muito isso. Nós precisamos conhecer a palavra, precisamos ser apologistas, defensores da fé, defensores daquilo que nós cremos, defensores da nossa crença, defensores dos nossos valores. Nós precisamos ter princípios e valores, e precisamos defender eles, e saber defender eles. Então Estevão foi um exímio defensor. E aí algo que eu frisei importante demais, inclusive no corte que eu lancei essa semana, eu fiz questão de colocar essa parte. O mais importante não é conhecer versículos bíblicos.
Não é saber decorar os versículos, o mais importante é saber os conceitos bíblicos, as doutrinas bíblicas. Porque nós temos muitas pessoas que repetem versículos aí de forma que tu fica abobado. Puxa, como conhece? Mas só conhece a frase, só conhece o versículo, não conhece o princípio, não conhece o conceito. É muito comum as pessoas isolarem versículos para criar uma doutrina, criar algo, para contestar algo. Mas o versículo nunca pode ser isolado, ele tem todo um contexto para aquele versículo estar sendo dito. Então eu preciso conhecer conceitos bíblicos, é importante eu ter esse conhecimento. Se eu não tiver esse conhecimento, eu vou me perder. E quando eu precisar defender minha fé, eu não vou conseguir defender. Ainda frisei que está chegando o tempo que nós vamos precisar defender nossa fé. E aí, nós estamos preparados para defender nossa fé? Estamos preparados para dizer a verdade sobre a nossa fé? Porque hoje tem muitas vozes falando. Hoje tem muitas opiniões sendo dadas. Mas qual é a correta? Qual é a certa? Qual é a posição da igreja? Qual é a posição bíblica com relação a isso? Qual é a posição bíblica sobre adultério? Qual a posição bíblica sobre o homossexualismo? Qual a posição bíblica sobre casamento? Qual a posição bíblica sobre postura da pessoa no trabalho? Qual a posição bíblica que nós temos que ter? Qual é o posicionamento que nós temos que ter na sociedade? Qual é a posição bíblica para isso? Eu sei falar, eu sei dizer, eu sei me defender, eu sei dizer o que são os valores. Então é importante nós conhecer para saber os valores. E aí nós fomos até uma parte fundamental, que eu disse que Jesus está no nosso meio. Jesus está entre nós. Por quê? Porque a palavra diz que ele anda no meio dos candelabros. E aí quando Jesus vai explicar isso que João viu, ele diz: os candelabros é a igreja e eu ando no meio dela. Então você pode ter certeza que nessa noite você não está vendo, mas Jesus está aqui, porque ele anda no meio da igreja. E isso é importante a gente ter no coração, que Jesus está no meio de nós. Jesus está na comunhão, Jesus está na unidade, Jesus está no juntos, no unidos. Ele se manifesta na comunhão. A Bíblia toda, o Novo Testamento enfatiza demais a comunhão, porque a comunhão que vai aparecer, que vai demonstrar, é na comunhão que ele vai se manifestar. E ele chega a dizer que o amor entre vocês que vai falar de mim. Ele diz: vão conhecer vocês pelo amor que vocês têm. Então esse amor só se dá em comunhão. Então precisamos estar em comunhão. Você precisa participar dos lares, você precisa estar nos cultos, onde tem a comunhão da igreja. É bom também fazer um churrasquinho, né? Fazer uns salgadinhos, confraternizar, estar lá no parque. Isso também faz parte dessa comunhão. Quanto mais comunhão nós temos, mais nós vamos querer estar juntos, e mais vamos nos conhecer, e mais vamos nos ajudar, e mais vamos lutar uns pelos outros. Amém? Como essa semana eu fiz o pedido ali de nós nos juntarmos em oração pelo nosso amado que está internado, nós nos unirmos para ajudar uma família numa necessidade. E a igreja fez. E isso é fundamental. Jesus está no nosso meio. Amém, querida igreja? E agora então, partindo para o ponto da noite de hoje. Quando Estevão faz a narrativa, quando ele narra a história bíblica, quando ele faz todo esse trabalho, ele está demonstrando uma coisa muito importante. E nós vamos ver que o que ele demonstra, o que ele fala, o que ele faz, é aquilo, nada mais, nada menos do que aquilo que Jesus demonstrou em todos os evangelhos. Quando Jesus falava de Deus, quando falava do evangelho, quando falava do seu trabalho, ele falava algo fundamental que Estevão está falando aqui. Que a história bíblica não é a história de uma religião, mas a história de um reino. A história de um reino.
Quando vai narrar o Antigo Testamento, se mostra a história de Israel. E Israel era aquele reino que ia conquistando, era o reino que representava Deus. E depois que essa era, a era dos hebreus, a era dos judeus, a era dessa relação do Antigo Testamento passou, surgiu uma nova era, que não é um novo povo, é o mesmo povo, só deu uma continuidade. O povo de Israel não deixou de ser povo de Israel, e entrou agora um povo separado, que é a igreja. Não, agora a igreja continua sendo o povo de Israel, é o Israel espiritual, é o mesmo povo. Deus tem um povo só, o mesmo povo. E quando ele mostrava os reis, o reinado do Antigo Testamento, muito obrigado, minha Beth, que Deus abençoe a senhora, que nunca falte na sua mesa, em nome de Jesus. Quando o Antigo Testamento apresenta as batalhas, apresenta os reinos, ele está mostrando como é o reino espiritual de Deus. Então, o grande e maior problema que a igreja enfrenta não é os ataques a uma religião, porque o cristianismo ele é muito atacado, extremamente atacado. Hoje tem milhares de cristãos sendo mortos pelo mundo todo, porque ele é muito atacado. Aonde tem o cristianismo é atacado. Existe um período de paz, de trégua, mas daqui a pouco vem um ataque. Porque não é um ataque a uma religião. O cristianismo não é a religião mais atacada do mundo, porque é uma religião. Nós estamos falando além disso, além de uma religião. Não é simplesmente, cada um tem a sua religião, né? Então eu tenho a minha, tu tem a tua, tu é cristão, tu é judeu, tu frequenta um outro lugar, assim. Não, o cristianismo não é somente uma religião, não se trata de uma religião. Nós não vivemos em uma religião, nós vivemos em um reino. Em um reino. Nós não somos simplesmente fiéis de uma religião que segue uma doutrina ou um conjunto de doutrinas. Um pode ou não pode. O cristianismo não é o pode ou não pode. O cristianismo não é eu tenho um Deus que me serve. Porque Deus não é o nosso servo. Então isso não faz parte do cristianismo. Nós não somos uma religião, nós somos habitantes de um reino. Deus separou um povo, que Ele separa todos os dias alguém desse povo, para fazer parte de um reino, de um reinado. E num reino existe um rei, num reino existe súditos, e num reino existe leis. E isso é um reino. A civilização atual, a que nós vivemos, ela está formada e firmada em 3 cidades. Como que ela foi criada? A civilização atual, sob 3 cidades: Jerusalém, Atenas e Roma. É o que constitui a nossa civilização. A moralidade de Jerusalém, a filosofia de Atenas e as leis de Roma. E assim está constituída a civilização, o novo mundo. A América e todos os países que compõem esse novo mundo, a nova civilização, partindo do mundo antigo, está firmada sob esses 3 pilares. A moralidade, que vem dos ensinos bíblicos, a filosofia de Platão, Aristóteles, e Roma, as leis, os princípios de lei de Roma. Então toda a história ela é firmada em reinos. Ela é firmada em pilares de governo, de um governo humano. Esse é o grande problema. Nós somos tratados e tratamos a igreja como uma simples religião. Não é. Você não está numa religião, você está num reino. Você faz parte de um reino. Somos um povo diferente.
ocupando o mesmo espaço geográfico. Imagina que existem povos, e nesses povos tem focos. Imagina um país, Brasil, com seus habitantes, e tem focos dentro do Brasil, que são outros povos habitando essa nação. Esse povo se chama igreja. A igreja e os cristãos são os transformadores e os influenciadores da cultura. Somos chamados por Deus para criar uma cultura, para estabelecer uma cultura, para contribuir com a cultura. Que nós estamos vendo no Brasil, que a cultura está cada vez mais se degradando. Cada vez mais perdendo parâmetros e princípios. Nós vemos um trabalhar das trevas, que também é um reino, para combater os princípios do reino de Deus. E a gente vai ver filmes combatendo, com princípios que vai entrando na nossa mente, com coisas, com mensagens. Você vai ver novelas, programas de TV, reportagens, jornais, quebrando princípios estabelecidos pelo reino de Deus. Porque é uma guerra de reinos. Onde existe o reinado humano, o reinado divino, o reinado de Deus, e o reinado das trevas. Que tanto o humano quanto das trevas combatem contra o de Deus. E por isso a igreja é perseguida. Porque a igreja, ela é a balizadora da sociedade. É a que traz o princípio para a sociedade, é a que traz as bênçãos para a sociedade, é a que traz os parâmetros. É a que vai trazer as bênçãos dizendo por que você tem que casar. Porque dentro do casamento existe uma união sagrada por Deus, abençoada por Deus. Você quer ter bênção na sua vida? Então cumpra os princípios de Deus. Case-se. Por que eu não vou roubar? Porque se eu for roubar eu vou ser preso. Mas de onde saiu essa lei? De Deus. Para que balizasse, para que reprimisse o mal na sociedade. As leis de Deus, elas reprimem o mal da sociedade. A igreja, então, ela vai balizar a maldade no mundo. Quase que todas as universidades foram fundadas por cristãos. Quase que todas, na sua totalidade, no mundo, foram fundadas por cristãos. Por quê? Para influenciar e formar uma sociedade mais capacitada e livre. Porque Deus traz a liberdade. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E as universidades foram montadas pelo cristianismo, que hoje também já se distorceu muita coisa, mas o princípio partiu da igreja. Então, meu amado irmão, eu e você fazemos parte de um reino, do maior e mais importante reino da terra, o reino de Deus. É o maior e o mais importante, porque Jesus é o Rei dos Reis. Aonde Ele vai destruir com os reis da terra, com o reinado de Satanás, com um sopro da sua boca. Porque Ele é o Rei mais importante que existe. Nós estamos alertando e preparando o mundo para a chegada do grande Rei. Que Ele vai vir. Ele vai voltar, Ele vai reinar sobre as nações. A igreja é uma instituição política, mas não política humana e mundana, não política de partido, ela não faz parte de um partido X, Y, Z, não é uma política da esquerda e da direita como nós conhecemos, mas é uma política divina, porque se trata de um reino, e reino é governo, governo é política. Então nós estabelecemos, e por isso eu falei antes, eu nunca quero ser vereador, e o pastor não tem que ser vereador. Mas nós temos que ser os influenciadores da sociedade, os que vão influenciar, os que vão aconselhar o prefeito, o governador, o presidente a seguir o caminho de Deus. Uma igreja de Atos trabalha para a expansão do reino de Cristo na terra. Nós vamos trabalhar para a expansão do reino de Cristo na terra. Essa é a nossa missão. Essa é a sua missão. Aonde você estiver. Você
você transmitir a bondade de Deus, você transmitir a paz de Deus, você transmitir o amor de Deus, você poder chegar lá no seu serviço, na sua casa, no seu trabalho, na universidade, na hora do conflito, na hora da guerra, você chegar com uma palavra de paz, porque Deus quer paz entre os homens, e nós somos os propagadores da paz, nós somos os propagadores do amor. Onde existe ódio, nós devemos levar o amor. Onde existe desavença, briga, o amor. Nós somos os propagadores do amor, porque Deus é amor. E esse reino precisa se espalhar, e cada um de nós deve ser esse mensageiro. Portanto, espalhe o reino, propague as boas novas, espalhe o bom perfume de Cristo em meio à sociedade podre e mal cheirosa, e cada vez mais mal cheirosa. Cada vez mais, tentando incutir princípios distorcidos na nossa mente. E Satanás, ele é astuto, ele vai nos fisgar com uma boa notícia, para nos trazer para dentro daquilo que é terrível quando a gente chega, quando a gente percebe. É aquela coisa que você vê, que é linda, maravilhosa, meu Deus, como é bom, olha só que bonito, mas quando você entra, você vê que não serve, não presta, não é bom. Por quê? Porque Satanás ilude. Espalhe o amor de Deus. Irmão, espalhe o amor de Deus. Espalhe a esperança. Quem está desesperado, espalhe a esperança, espalhe a confiança. Uma palavra de paz, uma palavra de entusiasmo, uma palavra de alegria. Uma palavra de vamos lá, vai de novo, te levanta, vai dar certo. Não seja você que vai botar areia, que vai jogar contra, que vai pilhar o contrário, mas vai ser um propagador da esperança. Seja um apologista, defenda e propague o reino de Deus. Terceiro ponto, Estevão era cheio de fé. A palavra diz que ele era cheio de fé e do Espírito Santo. Cheio de fé. E estar cheio de fé, e esse a gente percebe que é um problema corriqueiro hoje na igreja. A igreja está perdendo a fé. As pessoas estão perdendo a fé e não querem mais nada. Mas ter fé não é crer no objeto, mas crer no Salvador. Não é crer na provisão, mas no Deus da provisão. Reclame menos, irmão, e tenha mais fé. Reclame menos e creia mais. As pessoas vivem reclamando, se queixando, falando mal, lamentando, lamuriando, mas não tem fé. Aí falta o recurso, ela se desespera, reclama, mas não vai falar com Deus, não vai dobrar o joelho. Precisamos ter fé, precisamos crer. Se Deus disse que Ele vai fazer, Ele vai fazer. Se Deus é o dono da provisão, Ele é o dono da provisão. Se é o dono da prata, Ele é o dono da prata. Se Ele é o Deus que cura, Ele é o Deus que cura. Precisamos ter fé, precisamos crer. Não fique lamentando, reclamando, murmurando. Ó céus, ó vida. E nada muda, só piora, porque só reclama. Estevão era cheio de fé, precisamos ser cheios de fé. Não fique olhando para o problema. Sabe, hoje isso está comum. As pessoas só focam no problema, só focam na desgraça, só focam no ruim, só focam no que não vai dar certo. A pessoa não chega nem a tentar, ela já vai derrotada antes. Mas eu acho que não vai dar certo. Deu, acabou, não vai dar mesmo. Não, tem que ir crendo. Não sei, mas eu vou tentar. Não sei, mas eu vou ir. Não sei, mas eu vou ter fé. Não sei, mas eu vou acreditar. Mas tudo está indicando que vai dar errado. Não sei. Porque o meu Deus é Deus de bênção. O meu Deus é Deus de alegria. O meu Deus é Deus de cura. O meu Deus é Deus de provisão. É Deus de salvação. Pode estar tudo apontando que vai dar errado, mas o meu Deus pode mudar tudo isso. E eu creio nele.
Sabe, porque se você ficar olhando porque é ruim, você já é um derrotado. Já acorda derrotado. Sabe quando a gente acorda de manhã doente? A gente vai passar o dia ruim, a gente sabe disso, a gente já levanta já derrotado, e o dia é uma derrota mesmo. Então não seja um doente espiritual. Não seja alguém febril espiritual. Sabe? Alguém contaminado espiritual. Seja vivo, tenha saúde, seja alegre. Levante de manhã, por mais que está difícil, por mais que está nublado o tempo, por mais que está chovendo. Não, hoje vai ser um dia bom, hoje vai ser um bom dia, hoje vai ser um dia de bênção. A gente não fala uns para os outros bom dia e o dia está uma desgraça. O dia está feio para caramba, fala bom dia. Pois é, declare que o dia vai ser bom. Levante de manhã com fé. Com fé num dia melhor. Com fé na esperança, com fé no amor, com fé na paz, com fé em Deus. E olha só o que aconteceu nesse homem cheio de fé. Lançaram pedras nele. Ele começou a falar, e eles começaram a não gostar do que ele estava falando. E aí ele falou, porque estavam acusando ele, que ele estava falando mal do templo de Moisés. Ele disse, não estou falando mal do templo de Moisés, estou falando que tem alguém maior do que Moisés. O próprio Moisés profetizou, vocês lembram disso? Ele profetizou que viria alguém como ele, e que todos deveriam seguir. Ele veio, está aí, vocês mataram. Ah, mas ele falou que vai destruir o templo e vai reconstruir. Pois é, porque ele é o templo. Não precisa mais de templo, nós precisamos é dele. E aí eles não gostaram, eles, mas que cara, que louco, não, só um pouquinho. Começaram a apedrejar ele. E gente, quando tocavam pedra em Israel, e o que eles estavam fazendo de tocar pedra nele, não era ilícito, não era errado, era certo. A lei dizia que tinha que apedrejar até a morte. Mas quando fizeram isso, não pegaram o cascalho, brita para tocar nele. Gente, as pedras de Israel que tem pelo chão de Israel, não é cascalhozinho, é uns pedregulho. É uns tijolo. E isso começaram a tocar nele. Começaram a tocar pedra nele. Imagina uma pedra, pega na testa, já abre um talho. Aí pega no ombro, já corta, já quebra, já pega num braço. E começaram a apedrejar ele. Tocar pedra, para que ele morresse. Feriram ele, machucaram ele, só porque ele disse o que eles não queriam ouvir. É difícil para alguém que está errado ouvir que está errado. É ou não é? Fala a verdade. Quando está errado, tu aí, maridão, está errado, e a mulher fala, está errado. Estou errado. Tu sabe que tá, mas tu não quer admitir, né? Faz de tudo, não. Que isso? A mulher também, pra você também. Sabe, né? Quando o maridão tá certo, não é bem assim, Porque para nós somos humanos pecadores. E para nós é difícil admitir que estamos errados. É difícil alguém chegar e dar uma dedada na cara e dizer que tu tá errado. É difícil. Estevão fez isso. Estevão fez isso. Vocês estão errados, porque tudo que vocês fizeram no passado, estão fazendo agora. Vocês mataram todos os profetas e mataram o Messias agora também. Quando falou isso encheu eles de fúria. Eles não suportaram a verdade. Porque a verdade, muitas vezes, a verdade que eu falo é a verdade da palavra. Você não precisa ser aquele papo reto, sabe, né? Eu falo na cara mesmo. E eu falo a verdade. Não faz isso. Porque nem toda verdade precisa ser dita. Ou também tem momentos para se dizer a verdade. Tem momento que você não tem que falar. Não vai falar uma mentira. Mas não precisa falar a verdade. Por quê? Porque pode machucar, pode ofender. Pode virar ao contrário. Mas estamos falando da verdade. Falar a verdade. Eles não suportaram a verdade, a palavra de Deus.
A palavra de Deus estava acontecendo, a profecia acontecendo, e eles não aceitaram a verdade. É como hoje, é como na época de Noé. Não aceitavam a verdade, vai haver um dilúvio, vai todo mundo morrer afogado. Não aceitam a verdade. É hoje a gente falando, está errado o que está acontecendo, está errado essa postura, está errado desse jeito, não vai por aqui, não vai por ali. Deus não fala assim, Deus orienta desse jeito. Aí as profecias estão se cumprindo, as pessoas não querem ouvir. E no versículo 57 diz que eles taparam os ouvidos. Chega, não quero ouvir mais. E aí aconteceu que ele, cheio de fé, no versículo 55, vai dizer, mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus, e Jesus em pé à direita de Deus. Quem é cheio de fé, na hora da dor, olha para o alto. Quem olha para o alto na hora da dor, na hora da tristeza, na hora da angústia, na hora que o problema bateu na sua porta, quem olha para o alto, vê a glória de Deus. Portanto, então, olhe para o alto, olhe para cima. Ele está sendo apedrejado, machucado, mas a fé dele não fez ele olhar para as pedras, fez ele olhar para cima. E quando ele olha para cima, ele vê o céu aberto, e ele vê Jesus ao lado de Deus. Quem olha para cima vê a glória de Deus. Quem olha para o alto, quando está caído, quem olha para cima quando está caído, vê Jesus em pé. Você pode estar caído, mas Jesus está de pé te olhando. Você pode estar com problema, mas Jesus está de pé, pronto para te auxiliar, pronto para te socorrer. Na hora da dor, olhe para cima. No versículo 59 vai dizer, enquanto apedrejavam Estevão, ele orava, Senhor Jesus, recebe meu espírito. Quem é cheio de fé, na hora da dor, busca Deus em oração. Dá uma receita para você, irmão. Está com problema? Ora. Está com dificuldade? Ora. Está com falta? Ora. Escassez? Ora. Por quê? Ora que melhora. No versículo 59, no que nós lemos, e no 60 vai dizer, então caiu de joelhos e bradou, Senhor, não os considere culpados deste pecado. E tendo dito isso, adormeceu. Porque quem é cheio de fé, quem é cheio do Espírito Santo, se torna igual a Cristo. Ele repetiu as mesmas palavras que Jesus falou. O que Jesus disse na cruz? Senhor, perdoa-os. Não impute neles. A mesma coisa. Não deixe eles com esse pecado. Perdoa, eles não sabem o que fazem. E Estevão diz, Senhor, não os considere culpados desse pecado. Se torna parecido. Nosso maior objetivo na caminhada, nosso maior objetivo é nos tornar imitadores de Cristo, nos tornar parecidos em gestos, falas e ações. Essa deve ser a nossa busca constante, ser igual a Cristo. A mesma coisa que Estevão fez, foi o que Jesus fez. Jesus olhou para cima e disse, encomenda o meu espírito. Ele olha para cima, encomenda o espírito para Jesus. Na hora das pedradas, ele faz a mesma coisa, perdoa, Pai. Uma igreja de Atos fala com autoridade porque é cheia do Espírito Santo. Uma igreja de Atos é uma defensora da fé. Uma igreja de Atos vive o reino e propaga o reino. Uma igreja de Atos tem servos parecidos com seu mestre. E as nossas atitudes podem mudar a história de uma vida, pode mudar a história de uma cidade, pode mudar a história de uma nação, ou pode mudar a história de um mundo todo.
Porque veja o que está no telão, que aconteceu no versículo 58. Ali mesmo. As testemunhas deixaram seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo. E depois no versículo 1 do 8 diz: e Saulo estava ali, consentindo com a morte de Estevão. Gente, quem estava ali junto com ele, segurando as vestes de quem apedrejava, era Saulo. Você sabe quem é Saulo? O apóstolo Paulo. O maior apóstolo de todos estava ali junto. Paulo provavelmente foi influenciado pela atitude de Estevão. Você não sabe, mas você pode estar influenciando alguém. Você pode estar influenciando alguém com suas atitudes e com sua demonstração de fé. Porque Estevão estava ali recebendo as pedradas e não se defendeu, não julgou, não declarou condenação, não amaldiçoou eles. Pelo contrário, abençoou. E Paulo está ali olhando isso acontecer. Paulo, no fim de sua vida, deve ter lembrado do diácono Estevão. E foi para caminhar no corredor da morte. Paulo andou a sua caminhada, depois que ele se converteu, nós vamos ver isso nos próximos domingos. Depois que ele se converteu, ele sofre martírios e martírios e martírios. Ele leva pedrada, ele apanha, é dado como morto, sofre naufrágio, mordido por serpente. Ele deve ter lembrado de Estevão cada vez que ele passava por isso. Que ele está vendo alguém morrer na sua frente. E esse alguém que está na sua frente não está condenando ninguém. Está quietinho, olhando para o céu e dizendo: Pai, perdoa eles. E aí, Paulo, no corredor da morte, em 2 Timóteo 4,18, na minha primeira defesa, ninguém apareceu para me apoiar. Todos me abandonaram. Que isso não lhes seja cobrado. Mas o Senhor permaneceu ao meu lado e me deu forças para que por mim a mensagem fosse plenamente proclamada. E todos os gentios a ouvissem. E eu fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará de toda obra maligna e me levará a salvo para o seu reino celestial. A Ele seja glória para todo sempre. Amém. Ele também deve ter visto o céu aberto. Ele também deve ter visto, na sua última mensagem, ele deve ter olhado para o céu, quando ele dá toda a glória para sempre, amém. Ele deve ter olhado para o céu e deve ter visto: estou chegando, Jesus. Ele viu Cristo esperando por ele. E essa deve ser a nossa mensagem, o nosso encorajar. Exemplos de homens de fé que não mediram esforços, não levaram em conta a sua própria vida, mas morreram por ela. Porque na igreja de Atos, as oportunidades podem mudar a história. Então, as oportunidades que você recebe pode mudar a história da sua família. A oportunidade que você recebe pode mudar a história da sua empresa. A oportunidade que você recebe pode mudar a história de uma cidade. Nós podemos mudar a história de Taquara. A igreja pode mudar a história da nação. A atitude de um cristão pode mudar a história do mundo. A exemplo de Estevão, Paulo repetiu, e até hoje nós repetimos as atitudes de Paulo. E Paulo dizia que era imitador de Cristo. Ele diz: sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Que as pessoas possam olhar para mim e para você e querer ser nossos imitadores, querer ser igual a nós. Que as pessoas possam olhar para você e dizer: eu quero ser que nem você.
Nossa, olhar para você e dizer, puxa vida, que legal, como eu aprendo contigo. Puxa, nessa situação que tu passou, tu manteve a calma. Nessa situação que tu passou, tu resolveu com uma graça, com uma beleza. Como é que eu faço isso? Porque as nossas oportunidades podem mudar a história. Você não sabe o que você pode estar mudando no seu bairro. Você não imagina o que você pode estar mudando lá na escola. Você não sabe o que você pode estar mudando lá no seu trabalho. Que você pode ser reconhecido como a pessoa mais importante daquela empresa daqui a uns anos. Que a igreja de Taquara pode ser conhecida como a igreja que transformou a história da cidade. Abra sua boca. Deixa Deus encher ela. Taquara pode ser salva através de você. Pode ter uma pessoa na sua família que está desesperada, e esse desespero é a ânsia por Deus. E você é a chave que vai abrir a porta para essa pessoa entrar. Uma igreja de Atos aproveita todas as oportunidades para exercer a sua fé e mudar a história. Amém? Mude a história da sua vida. Mude a história da sua família. De repente na sua família ninguém cursou uma universidade, você pode ser o primeiro. De repente na sua família ninguém teve oportunidades boas na vida, você vai ser o primeiro. Depende da sua família, ninguém foi crente, você é o primeiro a abrir as portas e mudar a história da sua família, do seu marido, da sua esposa, dos seus parentes. Porque essa é a missão da igreja, mudar a história. Amém, queridos? Vamos ficar de pé e vamos orar em nome de Jesus, para a glória de Deus. Aleluia.